Chamaram aqui para falar sobre a crise, não a crise do PET. Outro dia eu estava, não me lembro muito bem aonde, estou perdendo um pouco o senso onde eu estou, do que eu estou falando, mas falando exatamente sobre a mesma coisa e um pouco que lamuriosamente dizendo que estou falando isso já tem pelo menos uns 6 anos. Mas por que isso é importante? Porque a primeira coisa que eu quero, na verdade eu vou terminar com ela, mas já começo afirmando, é que a crise da economia capitalista mundial não acabou, continua, é a mesma desde 2007, muda a forma, mas não o seu conteúdo. Por que isso? Porque todas as vezes que me chamam para falar sobre crise, sempre tem um mais engraçadinho, temos amigos assim, que vem dizer, mas ainda está em crise? Pois é, ainda está em crise. Essa é a primeira coisa que eu queria, vou terminar com ela, tentando discutir qual é a forma, ou a nova, a atual forma da mesma crise de 2007, comprovando para vocês que é a mesma crise. Segunda coisa, e eu vou começar com essa, é que a crise atual, e quando eu falo crise atual, estou falando desde 2007 até hoje, com distintas mudanças de forma, vou terminar com isso, permite resgatar duas coisas. A primeira delas, o caráter cíclico da trajetória de crescimento da economia, ou se vocês quiserem em outro linguajar, o caráter cíclico do processo de acumulação de capital, outro nome para a mesma coisa. E segundo, como sempre, não é nenhuma novidade, nem nenhuma eventualidade, o resgate do Marx para tentar compreender o porquê a economia capitalista, de vez em quando, em alguns momentos, entra em crise. Eu vou tentar passar por essas duas questões. Então, a primeira delas, importante, é que, pelo jeito lá fora está... Primeira coisa importante, a respeito do caráter cíclico da trajetória de crescimento da economia, que eu vou querer desdobrar um pouquinho com vocês, é o seguinte, que tampouco é uma casualidade, eventualidade, que a teoria econômica, in toto, salvo raríssimas exceções, posso comentá-las, também entra em crise. Nesses momentos de crise da economia, quanto mais profunda a crise, maior tende a ser a crise da própria teoria econômica. E eu vou tentar demonstrar por que isso. A primeira coisa importante, portanto, da crise é que ela permite resgatar a natureza cíclica da trajetória de crescimento. O que significa dizer que tanto aqueles que costumam saudar determinadas fases que acontecem, onde a economia está crescendo, continua crescendo, está crescendo, umas vezes de maneira mais intensa e acelerada, outras vezes menos intensa, menos acelerada, mas tem momentos de crescimento. Sempre vem alguns economistas, via de regra, mas não apenas, dizendo que entramos numa época pós-cíclica, numa nova economia. Às vezes se diz, às vezes não, mas no fundo o que se está dizendo é que o economista aprendeu de fato como instrumentalizar todas as técnicas de instrumentalização, desculpem a redundância, de política monetária, fiscal e cambial, e portanto controlou as crises. E a crise sempre, via de regra, em saltos, vem mostrar para essas pessoas que, independente de maior ou menor sapiência a respeito das técnicas de instrumentalização de política econômica, as crises vêm. Mas, também, ao mesmo tempo, eu me lembro em 2008, se não me engano, falando algo a respeito ainda desse assunto, lá no Rio, começa a falar, eu tenho um tom um pouco meio apocalíptico, ou enfim, pessimista, alguns dizem. E lá para as tantas, quando eu estava me encaminhando para o final, levanta uma turma dos 8 ou 10 e começam a cantar Internacional. Eu disse, não. Porque se vale para um lado, vale para o outro. Ou seja, a economia não vai crescer ad eterno, mas também não vai entrar em crise ad eterno e daí virar o socialismo. Não é tão simples. O que eu quero dizer com isso? E aqui eu vou usar uma linguagem positivista para vocês me entenderem, mas eu estou longe de ser positivista. Para os economistas me entenderem, ou para os pretensos economistas.
Já advirto, eu falo assim, mas eu sou economista de barba, cabelo e bigode, graduação, mestrado, doutorado, então eu sei o que eu estou falando. Estou falando dos meus ímpares, diz um amigo meu. O ciclo econômico é um fato, por isso que eu adverti que ia usar uma linguagem positivista, fato é um termo muito controverso, regular e necessário. Os ciclos acontecem, para usar uma linguagem menos positivista, é da natureza, se vocês quiserem, está no DNA do capitalismo funcionar em ciclos. Não tem jeito. E a maneira de você comprovar isso, daí de novo voltando para o positivismo, é você pegar uma série de dados, você pode fazer até econometria, serve para muitas coisas, e constatar, depurando algumas eventualidades ou sazonalidades, para usar uma linguagem tecnocrática, desculpem as pessoas que não são da economia, você constata a trajetória cíclica do processo de acumulação do capital ou da trajetória de crescimento. Assim funciona o capital, assim ele é. Tá bom, tem pessoal de serviço social, então os lukácsianos, é ontológico do capitalismo. Funciona assim. E se ele é assim, a teoria social, seja econômica, não econômica ou transeconômica, para além do mero econômico, tem que lidar com isso. E se ela consegue ou não, é um problema dela, porque às vezes o teórico social se depara com uma dificuldade real de explicação e quando não consegue explicar, pior para os fatos e salva essa teoria. Não, temos que explicar o fato da economia funcionar em ciclos. Bom, antes de continuar, o que significa ser um fenômeno regular e necessário? Necessário significa que ele vai acontecer. É necessário, faz parte da sua legalidade, assim ele funciona. Irregular significa que isso ocorre com uma certa regularidade. Mas cuidado, isso não significa que ele seja mecânico, portanto previsível. Você sabe que ele vai acontecer. Agora, quando? Na melhor das hipóteses, você consegue contar mais ou menos bem a história de como ele já ocorreu. Mas se fosse possível antecipar tanto crises como retomadas do processo de acumulação de capital, por razões, inclusive teóricas, que eu não vou ter tempo de demonstrar para vocês, ele não aconteceria. Se ele fosse previsível, portanto antecipável, ele não aconteceria. Mas ele acontece. Depois, se vocês quiserem, eu posso voltar a isso no debate, nas perguntas. Mas meu ponto aqui é o seguinte: o que significa o ciclo ser um fenômeno regular e necessário? Isso significa que, do ponto de vista teórico, agora esqueci essa minha, isso determina, vou usar uma palavra dura, 3 necessidades para uma teoria social, não necessariamente apenas econômica, que procura entender o fenômeno do ciclo, ou das crises cíclicas, se vocês quiserem. 3. E aqui eu vou num sentido de crescente dialético, ou seja, o segundo contém o primeiro, o terceiro contém o segundo e o primeiro. E a teoria, vou ficar apenas na teoria econômica, consegue lidar mais ou menos bem com o primeiro, com o segundo tem problemas, o terceiro não tem a menor chance dela conseguir explicar. Qual é o primeiro? O primeiro requisito para uma teoria que explique a crise cíclica é lidar com algo que faz parte do fato, que é o que se chama de processos cumulativos. Nota de rodapé, eu sempre faço muita nota de rodapé, inclusive falando. Economista tem a mania de dar nome pomposo para coisas relativamente simples. Este é um caso. Mas lá na frente eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou tentar demonstrar para vocês que economistas, mas não apenas economistas, dão um nome relativamente simples para um fenômeno complexo que atrapalha o entendimento do próprio fenômeno, a crise contemporânea. Mas eu chego lá. Por enquanto, eu estou na coisa mais comum, dar nome relativamente complexo para algo simples. O que é um processo cumulativo? Significa que você tem que explicar por que em determinado período do tempo a economia continua crescendo porque já estava. Mas se vale para cima, vale para baixo. Significa dizer que em outros períodos do tempo a economia continua em crise porque já estava. Isso é um processo cumulativo, é um processo que se põe a si mesmo. Esse é o primeiro requisito, você tem que explicar esse tipo de coisa. A teoria econômica, nesse primeiro requisito, vai mais ou menos bem. Umas melhor, outras pior, mas consegue explicar. Qualquer modelinho reles, rastaquera, pedestre, torpe, rasteiro, que inclua princípios do tipo multiplicador, acelerador, resolve o problema. Você tem expansão porque já estava em expansão, você tem retração porque já estava em retração. Podemos discutir modelo por modelo, mas, enfim, consegue lidar mais ou menos bem com os processos cumulativos.
Para os estudantes de graduação e pós-graduação, todo o cursinho básico de modelos de crescimento, não importa se é exógeno ou endógeno, consegue lidar mais ou menos bem com isso. Até aí vai. Só que tem um segundo requisito. Qual? Bom, o capitalismo não cresce ad eterno, nem fica em crise ad eterno. O que significa que ocorrem, de novo, termos pomposos, não é nem complexos, para coisas relativamente simples. Acontecem pontos de inflexão ou ruptura. O que é que significa isso? Que depois de um certo período de crescimento, para de crescer, entra em crise. E depois de um certo período de crise, para de estar em crise, em depressão, e tem uma retomada do crescimento. Você tem que explicar por que acontece a ruptura ou inflexão. E aqui começam os problemas da teoria econômica. Por quê? Como explicar a reversão, ou seja, a mudança de sinal, se vocês querem, para usar uma metáfora matemática, de um processo que vinha com um sinal exatamente contrário? A teoria econômica tem problemas a lidar com isso. Via de regra, toda, tirando as exceções que eu vou comentar no final, é só uma na verdade, teoria econômica acaba recorrendo para o que se chama de choques exógenos. Algo que vem de fora da teoria, por suposto, mas da teoria porque não se reconhece a existência dela no próprio concreto real. Dois comentários aqui, na verdade um comentário e uma ilustração para vocês não acharem que eu estou inventando. Quando se fala choque exógeno, geralmente em modelos mais tradicionais, estocásticos, probabilístico significa o seguinte: eu costumo dizer que quando a gente faz um modelo econométrico, coloca lá a variável aleatória, aquilo é o grau de ignorância do economista. A vantagem é que ele sabe que é ignorante, quer dizer, alguns. E aí você estima lá o tamanho daquele negócio que é o viés do teu modelo frente ao, aspas, fato. Qual é o ponto aqui? O ponto é o seguinte: é que se você diz que a ruptura, a inflexão, estava crescendo, entra em crise, ou estava em crise e volta a crescer, é algo exógeno, que está fora, não é endógeno, significa dizer implicitamente que aquilo aconteceu por razões que não tem nada a ver com o próprio funcionamento da economia. É aleatório. Pior, se é aleatório, probabilístico, se tem uma probabilidade de ter acontecido, significa que existia uma probabilidade, não vou discutir aqui os números, de não ter acontecido. E, portanto, um fenômeno que é, em si, para botar uma linguagem do pessoal do serviço social, ontologicamente constituído, vai acontecer, do ponto de vista teórico, passa a ser algo que pode, mas também pode não acontecer. E aí a teoria econômica lidar com os, enfim, o princípio do Barão de Munchausen, né? Enfim, acaba assumindo aquilo que pretensamente deveria ter demonstrado. E vou ilustrar. Até inclusive para demonstrar que as crises cíclicas não vêm de hoje. Em 1871, faz tempo, não são 20 anos, não, 1871, um cara, não vou falar do Marx não, um cara chamado Sir, ainda tem esse qualificativo, William Stanley Jevons, um dos pais da teoria neoclássica, da teoria contemporânea, sim, nasceu no século XIX também. Aliás, nota de rodapé, toda a teoria econômica, salvo modificações meramente técnicas e de mudança de linguagem, está toda ela contida no século XIX, inclusive os debates. Fecha a nota de rodapé, para vocês verem como a gente... enfim. Esse cara, em 1871, os princípios da economia que ele escreve, para além da questão da teoria microeconômica neoclássica, da aliança do utilitarismo benthamiano com o marginalismo, matemática, enfim. Nos capítulos lá no final, ninguém lê, porque as pessoas leem o Vale, não lêem o Vale, mas assim Ele é um cara honesto. Bom, deixa o Vale para lá. E fala, olha, as crises acontecem. E se elas acontecem, é preciso encontrar alguma razão do ser das crises. Bom, eu vou aqui, metaforicamente, ilustrar qual é a teoria do Jevons sobre as crises, só para vocês... Estou exagerando um pouquinho, mas nem tanto. Diz ele lá o seguinte:
Olha, tudo bem, vivemos na economia, inglês, sir, economia industrializada, mas ainda dependemos muito da produção agrícola, basicamente por duas razões. A produção agrícola define em alguma razão qual é o salário real e, portanto, de alguma maneira, a distribuição na economia que determina, de alguma maneira, a própria taxa de crescimento da economia. Um argumento meio ricardiano dos Jefferson, mas enfim, não vem ao caso. Para além disso, a produção industrial necessita da produção agrícola em função do que precisa de matérias-primas. Bom, por que isso é importante? Porque dependendo do que acontecer com a produção agrícola, isso influencia a produção industrial e, portanto, toda a economia. Muito bem, acontece que a produção agrícola é sazonal, portanto tem ciclos. E muito da sazonalidade da produção agrícola depende de clima, meteorologia, ele não era esotérico não, tá? Mas astros, sistema solar, ou seja, movimento de rotação, translação da Terra, marés e tal, a Lua, tem algo a ver com a porra do clima, portanto é algo a ver com o processo cíclico que vem da produção agrícola e contamina a produção industrial, enfim. E é alegórico, mas tem sua razão de ser, tá? Ele não está totalmente errado. Enfim, lá para as telas ele diz, eu vou chamar isso, portanto, de manchas solares. Porque as manchas solares, que apesar do nome é um efeito cosmológico, inclusive, muito mais amplo do que meras manchas solares, mas coisas que acontecem, explosões, para dizer, acontecem a todo segundo no Sol, determinam de alguma maneira esse tipo de coisa. E vou chamar de manchas solares, claro, ele era em inglês, portanto não falava português, acho que não sabia nem a existência da língua portuguesa, chamou de sunspots, que é o termo em inglês. Muito bem. Vocês pegam os manuais de economia de pós-graduação, estou falando de Varian, Baby, não, pós-graduação. Vocês sabem como é que se explica, qual é o termo que se utiliza para essas rupturas, inflexões probabilísticas, aleatórias, portanto exógenas, portanto podem e não podem acontecer? Sunspots, manchas solares. Não há nada mais exógeno à própria natureza do capitalismo e, portanto, a teoria econômica que procura explicá-lo ou, de maneira apologética, propagandeá-lo, do que dizer que as coisas acontecem por sunspots. Não há nada mais exógeno. Bom, nota de rodapé, ilustração da crise contemporânea. Grande parte das teorias financeiras sobre a crise atribuem a natureza da crise a um comportamento antiético ou aético, que não é a mesma coisa, de certas figuras. Então, o problema pessoal do caráter moral, ético de certas figuras. Como é que você resolve o problema da crise? Ou você mata as figuras, algumas delas a gente pode até concordar com isso, ou então você bota os caras num divã e resolve o problema psicanalítico dele, ou falta de ética, ou então dá um curso de ética e economia de 60 horas e resolve o problema das crises do capitalismo. Nada mais exógeno do que isso. Você pode resolver facilmente. Isso é só para ilustrar como a teoria econômica não consegue lidar com o fato de que as rupturas, tanto a crise, mas também a retomada, são próprias da natureza da economia capitalista. Até hoje se usa o termo do Sir eu sempre troco o nome com William Stanley Jefferson. William Stanley Jefferson. O problema é que tem um terceiro requisito. E aí, o quê? Nota. Se o ciclo é um fenômeno regular e necessário, isso significa que as rupturas, tanto a crise, pós-crescimento, como a retomada, pós-crise, vão acontecer. Não é exógeno, não é conjuntural, é claro que se manifesta na conjuntura e aparece como se fosse uma coisa pontual, mas ele vai acontecer. Portanto, se o fenômeno é regular e necessário, notem, isso só pode ser porque a razão, em última instância, dos dois pontos de inflexão só pode estar no momento ou no movimento anterior daquele processo. Ou seja, a crise só pode ser explicada pelas razões de como se deu o crescimento anterior, e a retomada do processo de crescimento da economia só pode estar nas características da crise que o antecedeu. Isso é um problema. Vocês são muito novos, quer dizer, nem todos, mas o problema anterior é o efeito Tostines. Você lembra da propaganda do Tostines? O Tostines vende mais porque é crocante ou é crocante porque vende mais? Qual é o problema da teoria econômica? Esse é o terceiro requisito.
E você tem que explicar, para usar uma linguagem tecnocrática, você tem que endogenizar os pontos de inflexão ou ruptura. O que é que significa isso? Você tem que explicar por que o capitalismo entra em crise porque cresce, e cresce porque entra em crise. É o efeito Costinha. Aí você quer que o economista vai explicar isso? Não vai nunca. Nunca. Nota de rodapé. Tem um que conseguiu. Tem um modelinho que dá conta das três coisas. Dos processos cumulativos, dos pontos de inflexão e da endogenização dos pontos de inflexão. Explicar por que uma crise decorre de um processo de crescimento e por que um processo de crescimento futuro decorre da crise. É um polonês chamado Michał Kalecki, polonês Kalecki na nossa linguagem, que, ao contrário do que dizem, não era marxista, mas isso é um tema para outra discussão. Então, não é porque ele era marxista que ele conseguiu explicar, é isso que eu estou querendo dizer. Não, ele nem marxista era. O modelo dele consegue dar conta das três coisas. Só que o modelo dele é tão bom, tão bom, tão bom, que é uma merda. Porque fica mecânico. Por razões que eu não tenho tempo aqui de demonstrar. E se fica mecânico, fica quase previsível. E o fenômeno não é nem mecânico, nem imprevisível. Mas ele consegue dar conta das três coisas. É o único economista que conseguiu, não tem outro. Fecha a nota de rodapé. Tem um outro cara que conseguiu, mas ele não era economista, chamado Marx. Ele não era economista. Para quem não se deu conta ainda, no Capital, que é a obra tida como mais economista, a obra mais econômica das obras do Marx, inclusive é que se estuda nos cursos de economia, ele trata os economistas na terceira do plural, eles. Ele não fala nós. Eles. Curiosidade. Se vocês quiserem, eu posso voltar ao assunto. Mas por que o Marx... E notem, aqui não é uma questão de... Quem lá no Rio negócio de escola de samba, né? Se a escola é melhor ou pior. Não é isso. Por que o Marx não é que consegue, mas por que o Marx é obrigado a lidar com essas três coisas das crises cíclicas? Porque o objetivo dele é entender como funciona o capitalismo por objetivos políticos. Não vou nem discutir isso aqui. Se vocês quiserem agora, eu posso voltar ao debate. Mas, inclusive, por objetivos políticos, você começa a perder, se teu objetivo político é transformar aquilo, se você não consegue entender o que é aquilo. Você começou a perder a batalha se você não identifica qual é o inimigo. Você não precisa ser marxista para saber. Então, ele tinha que entender o capitalismo como ele era. E o capitalismo é assim, ele funciona em crises cíclicas. Eu não tenho tempo aqui de discutir a teoria de Marx sobre as crises, que não é igual à teoria marxista das crises, mas eu posso adiantar algumas coisas para vocês. Ou pelo menos pontuar, e vocês vão ter que acreditar em mim. Primeira coisa é a seguinte: Marx não era kantiano. O que significa isso? Marx não era moralista. Quando ele usa o termo crise, aquilo não significa, que pena, a economia está em crise. Ele não tem uma visão maniqueísta do mundo, uma coisa boa e uma coisa má, e a crise estaria dentro do caixote das coisas más e, portanto, coisas a serem resolvidas para transformá-las em coisas boas. Não tem esse julgamento kantiano. O Marx trabalhava com dialética, não era nem hegeliano, ou seja, as coisas são o que são, e as coisas têm limitações, possibilidades, movimentos, processualidades, enfim. Então, quando o Marx está falando de crise, isso para ele não é algo necessariamente ruim. É claro que pessoas ficam sem emprego, dependendo da intensidade e profundidade da crise. Você tem aumento do desemprego, pessoas passam fome, morrem. Sim, mas isso para o Marx acontece nas épocas de crise e nas épocas de crescimento. Não é uma questão... não era um julgamento moral das crises. Essa é a primeira coisa importante. Correlacionado a isso, o que o Marx percebe? Que pro capitalismo, que é o que importa, porque não sei se vocês perceberam, as pessoas no capitalismo são um apêndice. São necessárias, mas está morrendo gente. O tufão, sei lá, já mudou, não é mais tufão, nas Filipinas que matou, nem sabem quantas pessoas mataram. Pô, todo mundo comovido no café da manhã, mas eu quero saber se o Cruzeiro vai ser campeão hoje. As pessoas não era apêndice. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque as crises para o capitalismo, ou na linguagem do Marx, quando estoura a crise, como ponto de inflexão lá, crescimento, crise, isso significa uma ruptura. Ruptura entre quê?
entre o processo de produção de valor capital e o processo de apropriação, portanto, de valorização daquele mesmo valor capital. Rompe-se. O capitalismo não consegue mais realizar, portanto, apropriar-se, ao menos no mesmo ritmo, daquele valor capital que ele vinha produzindo naquela taxa de valorização até aquele momento, para dizer curto e grosso. Só que cuidado, porque ao mesmo tempo que a crise é a ruptura, é a antessala da unidade. Ou seja, não é que o capitalismo se dá conta, como se ele tivesse essa consciência etérea, né? Ou histérica, se vocês quiserem, de que em algum momento ele está produzindo mais do que consegue realizar e vem a crise. Não. Objetivamente o que acontece é que ele consegue postergar algo que já vinha acontecendo. Para usar a linguagem de Marx, o processo de autonomização da produção de valor vis-à-vis o processo de realização do valor já vem. Só que chega uma hora que fica insustentável. Na hora que fica insustentável, isso ao mesmo tempo rompe-se e afirma para si mesmo o capitalismo, olha, dá um jeito de voltar para uma adequação, não vou usar a palavra equilíbrio, por razões óbvias, entre o processo de produção de valor e o processo de... Para dizer muito simples, crise para o capitalismo não é problema, é solução. É solução, não é um problema. Pode ser um problema para nós, o capitalismo não é um problema. Bom, então, não tenho tempo de desdobrar a teoria marxista das crises, nem a teoria de Marx das crises, mas, então, crise em Marx é isso. O resultado do desenvolvimento das contradições inerentes ao modo de produção capitalista e conjunturalmente, ou seja, vou entrar na crise atual agora. Isso significa dizer que as razões da crise, qualquer que seja ela, estão nas características específicas do momento de crescimento anterior. E, ao mesmo tempo, a crise é um momento de irrupção da contradição produção, apropriação de valor, mas, ao mesmo tempo, o restabelecimento da sua unidade. Se vocês acreditarem em mim, peço vocês que acreditem, isso significa dizer que as razões da crise do capitalismo contemporâneo, vai soar redundante porque acaba sendo em última instância, estão na natureza do que é o capitalismo contemporâneo. Se é a crise do capitalismo contemporâneo e ele está em crise, então é porque ele entrou em crise. Logo, as razões dessa crise estão nele, ou melhor, na sua contemporaneidade. O que significa isso? Que nós temos que saber o que é o raio do capitalismo contemporâneo. E aqui tem um problema de moto perpétuo. Eu lembrei aqui do Paganini, mas enfim, você falou de 10, eu lembrei de música clássica. Por quê? Porque aí, bom, e o que é o capitalismo contemporâneo? Se vale a natureza cíclica, nós encontraremos as razões do capitalismo contemporâneo na penúltima, não esta, na última crise antes desta, que conformou aquele capitalismo contemporâneo, a crise do final de 60 e início de 70. Ah, mas e o que foi essa crise? Bom, a gente vai até o Australopiteco, sei lá, primeiro hominídeo que a gente consiga pensar. Estou falando do capitalismo, tá? Mas estou usando uma figura meramente metafórica. Não preciso dessa regressão infinita. Eu vou ficar apenas na crise dos anos 60, 70, rapidinho. Só vou dizer duas coisas a respeito dela. Primeira delas, ela começou no final de 60. Ah, mas isso é óbvio. Não é óbvio, não. Você vai nos textos de economia e textos que tratam da economia, mas não necessariamente de economistas, todo mundo fala da crise dos anos 70. Ninguém fala da crise dos anos 60. É como se os caras em 68 tivessem fumado maconha, ficassem doidão e fossem para a rua protestar. Ainda que tenha acontecido isso, há bases reais, concretas, objetivas, que conformaram aquele tipo de explosão social no final dos anos 60. Se você vai nos dados, taxa de lucro, taxa de investimento, taxa de acumulação nos países da OCDE, que é o que importa em termos de economia mundial, nota de rodapé, Brasil, tá? Lá e hoje, doesn't matter, como diria hoje. Elas começam a cair em alguns países a partir de 67 e no conjunto das economias da OCDE, principais economias do mundo, em 68. Aí por que raios a literatura teórica trata da crise dos anos 70? Porque eles não têm teoria da crise. Como eles não têm teoria da crise, eles explicam toda e qualquer crise por explosões ou fenômenos exógenos. Quais são os fenômenos exógenos para eles? 71, a quebra do sistema monetário internacional, quebra do padrão do dólar-ouro. 2, o choque do petróleo em 73, o primeiro, depois o segundo, 78 e 79.
Quando, na verdade, essas duas coisas são manifestações de uma crise que já estava, e não a razão dela. A crise começa no final dos anos 60. Primeiro comentário. Só para ilustrar que a explicação teórica não consegue lidar com o fenômeno das crises cíclicas. Segundo comentário, a respeito da crise dos anos 60. Como é que ela se manifesta? Se manifesta com todas as conjunturas necessárias, ou seja, a especificidade em relação a crises anteriores e a esta que nós vivemos agora, mas ela tem duas, na verdade, uma característica, é uma mesma moeda com dupla face, que está presente em qualquer crise do capitalismo. Primeira delas, superprodução de capital, numa linguagem de Marx. O que é que significa isso? E aqui tem uma confusão muito comum, principalmente hoje em dia. Quando o Marx está falando de superprodução de capital, ele está falando de superprodução do conteúdo do valor capital. Daquele valor que se valoriza a si mesmo, comprando força de trabalho, meios de produção. Então, eu não vou repetir aqui o mantra dos manuais de economia política, até porque, por serem manuais, são ruins, qualquer que sejam os manuais. Mas notem, em todas as suas formas, porque também faz parte da vulgata marxista, e há e muito, de que as crises do capitalismo só são crises que tiver superprodução de mercadorias. Está errado isso. Você está confundindo conteúdo com forma. Crise no capitalismo é crise da produção de capital, que tem três formas de manifestação concreta aparente. Mercadoria, sim, por suposto, mas não apenas. Produção e dinheiro. Capital na forma mercadoria, capital na forma produtiva e capital na forma dinheiro. Via de regra, o que acontece nas crises do capitalismo é que produz-se capital em excesso, nas três formas. É claro que a conjuntura de cada crise, aí tem que pesquisar empiricamente, não tem jeito, vai te dizer qual das três formas, ou qual das duas das três, ou as três em conjunto, prevalece em determinada crise. Mas a crise do capital significa que ele se superproduz em termos de conteúdo. Ele mesmo se produz em excesso. Qual é a contraface da moeda? Que se ele se produziu em excesso, significa que há capital demais, referente não às pessoas, referente a si mesmo. O que significa dizer que ele está em demasia frente à capacidade que ele mesmo tinha de manter taxas de valorização. Leia-se, o termômetro do capitalismo chama-se taxa de lucro. Aconteceu lá no final dos anos 60. Superprodução de capital, portanto capital sobrando. As crises do capitalismo têm isso também, ao contrário de outros sistemas sociais. Crise no capitalismo é de abundância, pasmem, sim, de abundância, não é de escassez. E dois, reduções das taxas de lucro. Muito bem, por que eu fiz referência a isso? Porque se isso caracteriza qualquer crise do capitalismo, o capitalismo, ele, como sistema social, eu não digo ele, não se enganem, tá? Não existe um sujeito, como é que é o Big Brother, né? Um cara lá preso num castelo, que é a personificação do capitalismo, uma visão kantiana no final das contas, e ele que é o maléfico, todo mal está depositado, eles somos todos bonzinhos. Não. O sistema social capitalista foi construído por nós, seres humanos, e é mantido cotidianamente por nós, com contradições sociais, tudo claro, ok, mas o sujeito histórico sempre é o ser humano, tá certo? Fecha a nota do rodapé. Por que isso é importante? Porque o capitalismo, para sair da sua crise, qualquer que seja ela, precisa fazer o seguinte: precisa lidar com aquele capital produzido em excesso. Porque se ele não arrumar formas, e aí podem ser várias, políticas, sociais, econômicas, institucionais, na verdade um conjunto de coisas, se ele não arrumar novos ou aprofundar velhos espaços de valorização para esse capital sobrante, o mercado resolve. Os liberais têm razão, o mercado resolve. Como é que o mercado resolve? O mercado, sim, é outro nome para capitalismo. O próprio capitalismo resolve a sua crise. Como? Desvalorizando o capital em excesso. Mas aí vai quebrar uma porrada de capitalista. Vai. E aí você sabe que, né, às vezes quebrar capitalista, gente sobrando, passando fome, com tufão nas Filipinas, pode. Agora, capitalista quebrando, começa a complicar. Salvo quando é politicamente saudável. Por exemplo, o Ike Batista hoje em dia quebrando é politicamente saudável de socorro. Porque você consegue desviar, inclusive, o julgamento moralista kantiano das pessoas. Está vendo, o mal foi extirpado, mensagem implícita, sobrou bem. Né? Enfim. O que acontece a partir dos anos 70? Uma porrada de coisa.
Ou seja, a forma como o capitalismo sai da sua crise no final dos anos 60, portanto, como é construído tal capitalismo contemporâneo, passa por várias coisas. As usual, transferência de recursos ou de valor produzido na periferia que é apropriado e realizado no centro. Mas isso é, via de regra, acontece sempre, só que nas épocas de crise isso é intensificado, e de hoje. Não é casualidade histórica que a partir dos anos 70 tenha se afirmado, ele não nasce, mas tenha se afirmado hegemonicamente o pensamento e a prática política neoliberal, a partir dos balões de ensaio no Cone Sul americano. Mas não se engane, nos próprios anos 70, quando assume, esqueci o nome do cara, a prefeitura lá de Nova York, também um ensaio urbanístico, mas também capitalismo, se vocês quiserem, capitalismo urbano, se vocês quiserem, agora tem um nome para essa porra, como é que chama? Que agora está acontecendo aqui na periferia, eles estão usando, enfim, deslocamento das pessoas, dos seres humanos que moravam no entorno das cidades para fora, porque a coisa começa a ficar cara, tem um nome agora para isso. Bom, enfim. Não vem ao caso. Não é casualidade histórica que o neoliberalismo tenha se apresentado como hegemônico naquele momento, porque isso significa grita pressão política e prática por abertura de mercados, leia-se por abertura de espaços de valorização do capital que estava sobrando, abertura comercial, financeira, etc, 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 etc. Reformas para além dos processos de abertura e liberalização financeira e no mercado de trabalho também, nos países centrais inclusive com políticas tributárias regressivas. A lógica lá da economia do lado da oferta, que ganhou um nome ruim de Reaganomics, porque não foi só na economia americana, não foi só no Reagan, porque na verdade é que Thatcher Economics não soa muito bem, mas enfim, é aquela turma. Outra coisa que não tenho tempo aqui de desdobrar, a aceleração da rotação do capital. O fato de que o capital faz, o que faz de maneira cada vez mais acelerada, participa da forma como o capitalismo sai da sua crise dos anos 60, está no pacote. Então notem, neoliberalismo, a reestruturação produtiva que vem, não é uma casualidade histórica que vinha tudo, claro, tem matizes aqui de especificidades conjunturais, concentrado nos anos 70. Eu quero aqui, às vezes quando eu falo isso as pessoas acham que eu estou dizendo que é o único, não é o único, mas é que eu quero centrar mais a minha análise naquele que é o mais usado e o menos conhecido. Esses elementos da forma como o capital sai da sua crise dos anos 60, porque do meu ponto de vista é o que explica a crise de hoje. Não porque seja o único. Na verdade, isso aqui não é um elenco de fatores, A, B, C, D, um separado do outro. É uma coisa só orgânica. Tudo faz sentido dentro da lógica total. Para quem sabe algo de Marx, sabe que isso tem algo... O relacional aqui é o que importa. Mas eu vou centrar o fogo nesse aspecto porque é o mais falado e o menos conhecido, que é o tal do lado financeiro. Do capitalismo financeirizado, ou na linguagem do Marx, do que significa a tal da categoria capital fictício. Quer falar? Na verdade, com o Maurício, inclusive com meu pai, nós tínhamos apenas um desacordo, eu vou dizer qual é. Eu não sei se desacordo, talvez uma questão de precisão, enfim. O ponto aqui é o seguinte, eu vou começar pelo que não é. Lembra que eu falei que geralmente economista dá nome pomposo, difícil para fenômenos relativamente simples? Aqui é o contrário. O que eu tinha prometido foi agora, foi o contrário. O processo não é simples. Mas economista dá um nome... Economista não, intérprete, se vocês quiserem, não são apenas economistas, que parece explicar tudo. Capital financeiro. Aí você pergunta para a figura, assim, o que você está chamando de capital financeiro? Porque tem que ser polido, né? Assim, tem que ser politicamente correto, então não pode ser samba do crioulo doido, tem que ser jongo do afrodescendente com problemas enfim, não importa. Como digo eu, aqui tem gregos, troianos, australianos e neozelandeses. E eles acham que estão falando a mesma língua. Não estão. Bom, primeiro, capital financeiro. Quem? Hilferd. Lenin. Tá bom. Mas não vou entrar nem na discussão teórica do que significa capital financeiro em Hilferd. Eu só vou dizer uma coisa. Mas peraí, mas os caras estão escrevendo
no começo do século XX. Você vai usar a mesma categoria sem nenhuma vírgula, nenhuma adequação para o capitalismo contemporâneo? Se for assim, você está me dizendo que o capitalismo contemporâneo é igual àquele. Será? Pulga na orelha. Foi você que descobriu isso? Não. A tradução francesa do capital traduziu o capital portador, em português tem um pior, né, que é produtor de juros, mas enfim, como sendo capital financeiro. Até aí morreu Neves, o que é bullying com Neves, né? Mas enfim. O problema é que o Hilferd cria, ou descobre a categoria capital financeiro por uma coisa específica que ele estava explicando lá no começo do século XX, para uma economia específica. Aí alguns, não vou dizer que todos, até porque o Maurício fez doutorado lá, senão não ficar bravo comigo, franceses, capital financeiro no capital de Marx, assim traduzido, capital financeiro Hilferd, juntam, acham que é a mesma coisa e daí coisas que eles podem contar para vocês melhor do que eu. É uma confusão. Ah não, mas a minha Leitão usa o termo capital financeiro. Então deve ser simples de entender. Qual é a lógica da minha Leitão? Notem, é uma lógica de muito marxista. Qual é a lógica? Não, capital financeiro é aquele capital que meramente, ela não usa essa linguagem, que meramente se apropria sem produzir aquilo que se apropria. É um parasita. Olha o Kant de novo aí, moralismo. Mocinhos contra bandidos. Tampouco me ajuda. Marcelo Dias Cacanhoto. Por quê? Porque se você está me dizendo que você vai chamar de capital financeiro, e aí não mais vira Leitão, estou dentro do marxismo, todo aquele capital que se apropria de algo que ele mesmo não produz, porra, isso não é o próprio capital? Um conceito que vale para tudo não serve para nada. Categoria serve para discriminar, isso não é, porque se serve para tudo, não serve para nada. Se capital financeiro engloba todos, qual é a especificidade do financeiro? Não vejo. Enfim. Tudo isso para defender a não utilização do termo capital financeiro, porque as pessoas não sabem o que estão dizendo. Capital financeiro é que nem Deus. Eu não vou discutir a existência ou não de Deus. Mas creia você na existência dele ou não, quando você não sabe de onde vem o sans potes, que na versão teológica é Deus. Não, Deus quis. Vamos supor que ele exista. Cá entre nós, ele tem coisas muito mais importantes para fazer do que o fato de você hoje dar uma topada na quina da mesa a hora que você levantou, tá certo? É problema teu, você que não prestou atenção. Enfim, mas quando a gente não sabe o que é, joga tudo para algo, uma entidade qualquer, não estou discutindo a existência ou não dela. Capital financeiro é a mesma coisa. Quando eu não sei o que é, em economia eu falo que é financeiro. É o grau de ignorância do economista do ponto de vista teórico, não econômico. Bom, o que é o capital fictício? Em Marx. É difícil explicar, mas a melhor maneira que eu encontrei de explicar é a seguinte. Capital, no sentido geral, todo mundo mais ou menos sabe o que é. Capitalista tem, não necessariamente tem, mas enfim, suponha que ele tem uma massa de dinheiro, compra meios de produção, compra a força de trabalho, paga o valor da força de trabalho, se apropria do consumo do valor de uso da força de trabalho, o que lhe permite estabelecer na negociação de luta de classe uma jornada de trabalho que produza um valor maior do que aquele que é equivalente para pagar, aqui estou sendo rigoroso com os termos, vai ao mercado, dá a sorte de vender, tem isso também, tem um problema da realização, consegue vender, transforma em massa monetária e ad eterno tem que fazer isso. O capitalista está condenado a ser capitalista. Tá? Vocês acham que só alienado é o trabalhador do capitalismo? Não. O ser humano, mas enfim. Bom, então vamos supor o seguinte, a seguinte condição. Um determinado mercado, seja necessário 100 para fazer isso, e ao final do processo o cara consiga 10, o melhor 110, dá uma taxa de lucro de 10%. Suponham que eu, Marcelo, tenho esse 100. Não tenho porque minha carteira não está aqui. Está lá, mas não sei se tem 100 lá também não. Enfim. O Maurício, rapaz esperto de Cachoeiro de Itapemirim, fez um curso no Sebrae de empreendedorismo, depois fez um pós-curso, não sei como chama, uma especialização em empreendedorismo, o que significa dizer que ele sabe como tocar um negócio.
conhece tecnologia daquele negócio. Agora eu vou contar a primeira verdade. Conhece alguns sindicatos. Então sabe lidar com os trabalhadores, portanto sabe negociar com a força de trabalho na hora do pagamento, do salário. E o principal de tudo, que é o que o Schumpeter pega no livro dele. Está afim de fazer isso, tem tesão por isso. É um alucinado e está afim de fazer isso. Segunda verdade que eu vou contar, só que ele não tem 100 reais. É verdade, não? Conversa no meio do mês, João Pedro. Ele não tem um puto, mas ele sabe como fazer e topa fazer. Aí eu, Marcelo Dias Carcanholo, essa metáfora me foi, esse exemplo me foi dado por um amigo baiano. Inclusive me permitiu que eu citasse seu nome, Luiz Filgueiras. Então posso falar perfeitamente. Eu, Marcelo, sou adepto do capitalismo baiano. Eu tenho 100 reais, mas porra, não estou afim. Ainda mais lidar com o sindicato. Né? Sindicato é foda. Fazer curso no Sebrae também é meio bom, enfim. Só que o Maurício fez. E tá afim. O que eu faço? Porra, eu pego meus 100 reais e falo, Maurício, vai com fé, vai que eu tô te... No capitalismo nada é filantropia. Nós assinamos um papelzinho, no cartório, tal, firmado. Estabelecemos, na linguagem vulgata, uma sociedade. No papel. E no papel está escrito, no final de tanto período você vai ter que me pagar 100 mais alguma coisa. Se vira. Exerça suas capacitações, para usar a linguagem 100 anos. 100 anos, sempre parece um horrível, mas o pessoal usa. E suponha que o Maurício consegue, aquele mesmo exemplo, vai com 100, termina com 110, me paga os 100 originais do meu empréstimo, da dívida dele, e nós acordamos uma taxa de juros de 5%, a taxa de juros do mercado, portanto nos tornamos sócios naqueles 10 da mais-valia ou do lucro, se divide 5 para mim, 5 para eles e estamos resolvidos. Pois é, quando isso acontece, eu, Marcelo, me transformei no capitalista proprietário que tem a potencialidade de se apropriar de juros. É o que Marx chama de capital a juros. E o Maurício se transformou num capital funcionante, aquele que exerce a potencialidade. Pois é, muitos marxistas acham que capital fictício é a lógica que eu fiz. Não é. Não é. Esse é o capital a juros. O capital fictício é um desdobramento dialético, uma complexificação da minha lógica. Qual é a minha lógica? Eu virei um capitalista baiano. E não porque o baiano seja preguiçoso, ao contrário, eu fui esperto. Sabe, Filgueiras? Esperto. Vou apenas me apropriar. Dado que eu sou o proprietário do capital, eu vou me especializar nessa economia e me apropriar de algo. Só que para que eu me aproprie de algo, alguém tem que fazer o trabalho sujo, que é o Maurício. Isso não é capital fictício. Capital fictício é o seguinte: o Helder, o professor Helder Gomes, não tem nem os 100 reais, é verdade, e nem fez o curso do Sebrae, que também é verdade. Foi? O pior, nasceu em São Torquato. Nem Cachoeiro foi, porque Cachoeiro é terra de empreendedores. Capital secreta do mundo. O Helder tem que sobreviver, né? Parece que as pessoas têm que sobreviver, não tem outro meio a não ser receber a renda dele, o salário que ele ganha no final do mês, às vezes sim, às vezes não, depende do enfim, o contra-chequezinho dele lá. Suponha que o Helder receba uma renda periódica a todo instante do tempo de 5. Ele tem a garantia, você tem estabilidade de emprego, você recebe 5 a todo momento. Tá lá. Percebam, eu, Marcelo, sou proprietário de um capital que existe de 100 e ganho 5. Maurício não é proprietário do capital, mas por exercer a potencialidade do meu também ganha 5. E o Helder vende sua força de trabalho e ganha 5. Os três ganhamos 5. Significa que lá na contabilidade do Marcelo Neri, meu xará, somos da mesma classe social. Que ganhamos a mesma renda, a nova classe média. E nota, tem uma base real concreta. Se ganhamos mais ou menos a mesma coisa, temos mais ou menos o mesmo carro, frequentamos mais ou menos o mesmo clube, compramos mais ou menos, enfim, nos conhecemos, nos relacionamos de fato socialmente. Somos iguais socialmente. Embora não sejamos.
O capitalismo é tão dinâmico, tão flexível, que ele dá um jeito de igualar mais ainda isso que já é igual. Como? O Helder escreve num papelzinho: repasso o direito de apropriação desses 5 perpétuo para quem pagar a módica quantia de papelzinho